quero reforçar também que tudo isso é feito assim com um apoio muito grande da MedPrime, que é uma empresa que nasceu não para ser uma empresa de plantões. Então é bom que todos entendam isso. Nós somos uma empresa que nasceu buscando a educação médica continuada e de excelência. Então nós temos projetos nesse sentido. Este ano foi um ano atípico, este ano que passou, um ano muito difícil, que a gente não conseguiu fazer os treinamentos conforme a gente gostaria, os protocolos, e a gente acabou vivendo basicamente de Covid-19. Tá? Agora a gente já está em 21 e ainda estamos com reflexos do ano de 19 aí. Bom, a aula de manejo clínico aqui, mais ou menos eu não vou me delongar em alguns assuntos, eu quero mais que a gente possa refinar os tópicos de conduta no Hospital Santa Lídia. A gente sabe que nós estamos passando agora num momento muito pior do que os que já passaram, né? Alguns estados brasileiros, Manaus, por exemplo, com a capital do Amazonas, está passando já pela terceira onda da pandemia, há um colapso no momento já do serviço funerário, eles não conseguem fazer o enterro das pessoas que estão morrendo. Manaus sofre até com falta de oxigênio. Tá? Vários serviços, vários hospitais e estabelecimentos de saúde em Manaus não têm oxigênio para atender a demanda de pacientes graves com Covid-19. Nós somos ainda um pouco privilegiados porque o estado de São Paulo, pelas maiores dificuldades que nós enfrentamos, nós temos um dimensionamento digno de reis, né? A gente conseguiu primar para ter pelo menos 5 pacientes para cada médico. Então isso é raro no Brasil, raro ainda mais nesse cenário de pandemia, raro se a gente entra para dentro aí do interior do país. Então ainda o estado de São Paulo ainda está conseguindo sobreviver, mesmo tendo o maior número de mortes em números absolutos, né? Aqui são os números estimados atualmente. Nós estamos chegando próximos aos 100 milhões de casos já de infecção pelo novo coronavírus no mundo e quase 2 milhões de óbitos. O Brasil e os Estados Unidos lideram esse número. O Brasil tem um dos maiores percentuais, das maiores proporções de morte por milhões. E se a gente olha aqui nessa curva de mortes por dia, nós estamos basicamente batendo nas últimas 10 dias o mesmo número de óbitos diários do pior momento da pandemia no país, que é manter essa taxa acima de 1.000 óbitos. Ontem houve uma queda significativa do número de óbitos, mas domingo, geralmente isso acontece, são os números represados pela falta de exames e de diagnósticos. Infelizmente, a gente não vê um cenário muito bom nos próximos dias. Nós estamos atendendo ainda muita gente que se infectou no Natal. Quase todo mundo, quase todos os pacientes que a gente avaliou hoje, eu fiz questão de perguntar para 10 pacientes quando eles descobriram a infecção, e quase todos eles descobriram numa situação de encontro familiar próximo ao dia 23, 24 de dezembro. Então nós ainda vamos ter os casos dos dias 31 e 1º, e ainda as pessoas que prolongaram os dias de férias na praia, como vocês têm visto nos telejornais, as praias totalmente lotadas, as estradas entupidas de pessoas, e aí a infecção ganhando proporções de transmissibilidade muito maiores do que em qualquer outro momento da pandemia. O que a gente precisa discutir um pouquinho em relação ao contexto epidemiológico é que a gente precisa ser exemplo, a gente precisa disseminar alguns conceitos, alguns valores, que possam permitir para a sociedade reduzir e frear essa transmissão. Uma das formas da gente conseguir frear essa transmissão é utilizar testes para descartar a infecção pelo coronavírus. Então eu preciso diagnosticar, mas eu não posso fazer esses exames a qualquer momento. Os testes eles precisam ser em momento oportuno. Há um grande número de pessoas que fizeram e que me pedem PCR, sorologia de modo assintomático para fazer algumas aferições e de que elas não são possíveis de serem feitas, tá? Então vamos tentar restringir a realização desses testes apenas para pacientes sintomáticos. Vocês vão ver na aula que tem vários logos, porque eu estou aproveitando a mesma aula que eu utilizei em outros serviços aqui. Coloquei aqui para ficar muito claro que o que a gente vai discutir aqui é referente ao serviço no Hospital Santa Lídia. Então, antes de mais nada, a gente precisa só ponderar alguns pontos em relação ao uso dos EPIs. Tá?
Primeiro de tudo, eu não posso esquecer da higienização das mãos. Antes e depois de colocar toda a EPI, eu vou sempre fazer a higienização das mãos. Outra coisa, nós estabelecemos lá o uso da máscara N95 para todo momento de assistência dentro da área COVID. Então, quando eu passar da porta que está atendendo pacientes com COVID, dentro do núcleo, dentro da sala, dentro do posto 3, dentro do posto 4, ou lá embaixo na emergência, dentro das salas de atendimento com pacientes COVID, eu vou usar a máscara N95 o tempo todo. Eu posso utilizar o avental. Depois de ter higienizado as mãos, eu coloco o avental e as luvas. E eu posso usar o avental para fazer o atendimento sequencial. Então, eu atendo um paciente com o mesmo avental, eu retiro as luvas, higienizo as mãos e coloco outra luva. Tá? É muito importante que entre um paciente e o outro, eu promova a troca de luvas e a higienização das mãos. Um reforço em relação ao uso de óculos e face shield, somente para aqueles cenários que possam gerar respingo de secreção. Para os outros cenários, então eu estou entrando num quarto que alguém está fazendo uma VNI, estou entrando num quarto onde eu vou apenas examinar o paciente, eu não preciso usar os protetores de olhos, os protetores faciais. Outra pergunta que muita gente faz é em relação ao descarte desse material. Eu posso descartar no lixo comum, e a máscara N95 a gente tenta segurar o uso dela, fazer a troca dela a cada 15 dias. Tá? Então vocês utilizam ela, guardem ela com vocês, guardem elas num saquinho protetor, aberta para arejar, para respirar, e podem reutilizá-la no sequência de 15 dias. Os principais sintomas e sinais da infecção pelo coronavírus, eles se assemelham muito aos quadros gripais comuns, né? Ao longo da pandemia, a gente já viu as mais diversas manifestações de sintomas. Mas vale lembrar que a ageusia e a anosmia, quase sempre associado com esse quadro gripal, está relacionado com a infecção pelo coronavírus. No hospital, no Santa Lídia, os pacientes que vão ser encaminhados para o nosso atendimento são os pacientes com hipoxemia. Muito raramente a gente vai atender alguém que não esteja precisando de oxigênio naquele serviço. Então, os pacientes que vão chegar para a gente são os pacientes com hipoxemia, com saturação mais baixa, queixando de dispneia, ou com algum sintoma muito excepcional dentre aqueles que foram detectados. Existe uma das primeiras publicações no New England, foram das características clínicas da infecção lá na China, na primeira onda que eles tiveram ali em janeiro e fevereiro. E eles viram que 90% dos pacientes que precisaram internar, eles apresentaram febre em algum momento. Ou seja, a presença de febre, ele acaba servindo como um marcador de gravidade. Assim como linfopenia e sintomas gastrointestinais, naquele trabalho eles mostraram que estava presente em 5%, hoje a gente vê diarreia presente em até 30%, 35% dos pacientes com infecção pelo coronavírus. Então vale lembrar que há uma gama de sintomas que se confunde com muitas doenças. Eu posso ter um paciente que vai vir com queixa de dispneia, de saturação, que pode ser insuficiência cardíaca, pode ser pneumonia, pode ser congestão pulmonar, e nós não vamos conseguir lidar bem para fazer esse diagnóstico. Por isso que nós estabelecemos a rotina de que, para o Hospital Santa Lídia, só serão encaminhados pacientes com COVID confirmado. Tá? Então, se você está no fluxo de regulação, de aceite de pacientes e de internação, isso é muito importante que a gente tenha em mãos. Os pacientes que vão ser internados, eles precisam já ter a infecção confirmada. Porque, como eu mostrei para vocês, os sinais e sintomas, eles são muito inaparentes e podem se confundir com as mais diversas doenças. Esse trabalho aqui foi publicado recentemente no JAMA, e ele mostrou que pacientes têm relatado a persistência de sintomas mesmo meses após a infecção. Mais de 70% dessa revisão, de mais de 2.000 pessoas que tiveram Covid na China, eles comprovaram que essas pessoas apresentavam persistência de fadiga, persistência de cansaço, persistência de insônia e quadros de transtorno depressivo. Então, são algumas questões muito significativas que a gente precisa colocar
quando eu vou dar alta para o paciente. Às vezes o paciente ele não entende que ele está indo de alta porque melhorou os sintomas, mas que os sintomas ainda podem levar muito tempo para sumirem totalmente. Nós criamos alguns algoritmos, né, para mostrar, assim, esse caso parece ser referente mais à infecção pelo coronavírus, quando eu tenho uma hipoxemia persistente, ausência de instabilidade, a tosse seca mais arrastada, o uso da procalcitonina poderia nos ajudar, e a linfopenia e plaquetopenia, que inclusive são marcadores de gravidade. Mas no diagnóstico mesmo, existe esse trabalho, existe essa recomendação da Sociedade Brasileira de Radiologia, que ela não indica a realização de tomografia como protocolo de triagem, tá? Eu preciso lembrar das outras doenças infecciosas, então eu tenho outras doenças que podem mimetizar o quadro de infecção pelo coronavírus, e eu posso não consigo guiar apenas pelo exame radiológico, né? Mas isso é só para a gente poder pensar em algumas vezes fora da casinha. Então, eu não posso também me dar o luxo de receber todo o paciente com o diagnóstico já confirmado de COVID e me ater a ele até o final, mesmo vendo, às vezes, deterioração clínica do paciente. Em alguns momentos, eu preciso pensar que ele pode estar sendo acometido por outras afecções e infecções. Nesses casos em que há uma dúvida diagnóstica, em que há uma alteração que possa ser compatível com uma outra doença, aí sim podemos fazer uso da tomografia, já que ela guarda um valor diagnóstico sensível. Esse exame é só para mostrar que, às vezes, a gente tem uma dissociação clínico-radiológica muito grande, tá? A tomografia, às vezes, mesmo tomografias com comprometimentos de 70%, podem não significar uma hipoxemia severa. Então, alguns pacientes têm um comprometimento muito extenso e com uma clínica muito boa. Esse exame de tomografia, ele serve apenas para tirar um pouco da nossa paz e aumentar a nossa ansiedade em fazer alguma coisa vendo aquela tomografia muito alterada. Vamos guardar as tomografias para as recomendações, que seriam essas daqui que a gente vai deixar. Apenas para elucidação diagnóstica, quando eu estou querendo descartar outras doenças que podem estar associadas ou concomitantes aqui a essa infecção pelo COVID. E eu vou fazer esse exame quando o raio-x, quando a radiografia de tórax simples, ela não conseguiu sanar essas minhas dúvidas. Ela é desnecessária em casos graves. Então, pacientes graves, eu não preciso fazer tomografia, não preciso seriar tomografias. Por que a gente tenta evitar a realização da tomografia no hospital? Uma, porque a gente tem um problema técnico e estrutural muito grande com a tomografia no Hospital Santa Lídia. O segundo é porque eu preciso evitar a circulação do doente com coronavírus pelo hospital. Eu ando pelo elevador, ando pelo corredor, isso aumenta a chance de contaminação ambiental. Terceiro é pelo assunto, pelo ponto que eu já explanei aqui. Existe uma dissociação muito grande da tomografia com o contexto clínico do paciente. E quarto é que a tomografia não vai ditar nenhuma mudança na conduta. As nossas condutas, elas são tomadas basicamente nos sintomas clínicos do paciente, tá? Então, a gente faz a radiografia no diagnóstico ou após 48 horas, porque eu mostrei naquela triagem ali atrás, que foi uma revisão bem legal publicada recentemente no JAMA, que a realização da radiografia num momento muito precoce pode não esclarecer muita coisa. Então, eu preciso que o paciente tenha 2, 3 dias de sintomas para ver alguma coisa. Em relação aos exames diagnósticos, os métodos sorológicos e de PCR, eu preciso entender essa cascata, essa linha, essa ordem do processo inflamatório da doença. Eu preciso lembrar que nos primeiros dias acontece a fase viral, a fase de replicação viral. Nesse momento em que está acontecendo a fase de replicação viral, é um momento ótimo para eu conseguir detectar através do RT-PCR. Tá? Essa detecção ela pode ficar prejudicada no primeiro, no segundo dia de sintomas. Isso se deve porque, às vezes, o paciente está pouquíssimo sintomático. Então, existe uma mística de que o dia ideal, o dia ótimo, seria a partir do terceiro dia. Mas
E isto não impede do RT-PCR vir positivo já no primeiro dia. Como nós estamos falando de um contexto do hospital que todos vão vir positivos, colham o PCR já no primeiro dia, se em algum momento precisar. Tá? Mesmo que venha negativo, e se a clínica for muito compatível, a gente repete o exame no dia seguinte. Nós temos feito isso na unidade de emergência. A gente não tem esperado vários dias de sintomas para fazer o RT-PCR. Tem pessoas que positivaram já na abertura dos sintomas. Eu, por exemplo, fiz o exame com mais de 24 horas do início dos sintomas e veio negativo. Tive que refazer do terceiro para o quarto dia. E os exames de sorologias e os exames de teste rápido. Eles começam a ficar positivos somente quando há uma produção de anticorpos. A produção de anticorpos, ela começa em torno do 5º dia, mas ela é mais detectável a partir do 8º dia. Então é nesse cenário, nesse contexto, que a gente vai começar a pensar em fazer os testes e utilizar os testes sorológicos. Esse trabalho aqui publicado na Netry mostrou que a minha sensibilidade de pacientes intubados para identificação do RT-PCR é maior que 90% se eu coleto ali entre o 3º e o 6º, 7º dia. E ela vai caindo conforme se passam os dias. Mas uma regra que a gente tem utilizado é que para pacientes intubados que não têm o diagnóstico, não foi ainda realizado o diagnóstico de COVID, eu vou fazer a coleta, mesmo que já tenham passado 8, 9, 10, 15 dias do início dos sintomas. Tá? Eu não vou ficar discutindo aqui do RT-PCR negativo, mas eu quero mostrar para vocês isso daqui. Essa é uma série de tempo que vocês vão poder utilizar. Essa que é uma dúvida muito importante, que tem acontecido em vários momentos no nosso contexto e que a gente sabe que a regulação vai acabar mandando algum caso desse. Que é aquele paciente que tem sintoma e vem com teste rápido positivo. Primeiro de tudo é a gente avaliar se a clínica dele é compatível. Segundo é que nós definimos, que o hospital definiu por uma questão jurídica, uma questão de organização, que obrigatoriamente os casos que forem triados, conduzidos com um teste rápido, precisam ser discutidos com a CCH. Então, comigo, com o Tiago ou com o Lécio. Se o paciente ele chegou com um teste rápido positivo, somente com este exame, nós vamos coletar o RT-PCR para confirmar o diagnóstico, porque nós também precisamos notificar e faturar essa conta. Nestes casos, de forma excepcional, que eu preciso investigar, preciso investir na elucidação diagnóstica, e dependendo do passo, do momento, da fase da doença, às vezes o paciente chegou com 10, 15 dias de sintomas, a chance do RT-PCR vir positivo já é menor, nesse cenário valeria a pena fazer a tomografia de tórax para ver se a tomografia tem padrão compatível com o coronavírus. Para as dúvidas, quando acontecer esse caso, nós vamos orientar para todos vocês que mantenham esse paciente em isolamento privativo até que se defina, tá? Hoje nós recebemos uma notificação na unidade de emergência de que os pacientes suspeitos não podem ficar juntos com os pacientes confirmados. Isso é muito importante, tem uma responsabilidade jurídica muito grande. Então, lá no Hospital Santa Lídia, eu vou pedir para vocês que, se acontecer esse cenário de ter um paciente com um quadro que mandaram para a gente, um quadro indefinido, que a gente ainda está se discutindo, esse paciente fique em isolamento privativo até que a gente defina onde ele vai ser internado, certo? Essa internação pode acabar provocando bloqueio de outros leitos. A gente vai referenciar isso para a diretoria e para a regulação, que aquele leito precisou ser bloqueado porque a gente ainda está investigando esse quadro, certo? Bom, para a gente falar um pouco do tratamento, eu vou passar aqui para algumas partes e é o que a gente vai tentar manter de conduta no Hospital Santa Lídia. Nós fizemos algumas análises nos últimos meses e que elas serviram, inclusive, para a gente reforçar as nossas condutas nesse bloco. Uma das nossas análises é que a mortalidade dos pacientes que nós internamos foi de cerca de 14% a 16%. Tá? Eu fiz a análise de mais de 300 pacientes internados em 2 meses e meio de pandemia, quando o nosso atendimento era exclusivo para COVID, e nesse período,
a mortalidade dos pacientes foi de cerca de 12 a 14%. Isso é uma taxa muito boa, muito satisfatória. Outro dado muito interessante também que nós temos é que a taxa de utilização de antibióticos ela também foi baixa. Então, nós temos uma pressão muito menor de bactérias resistentes comparado com outros hospitais que estão vivendo verdadeiras epidemias de KPC. O outro cenário que também nós temos aqui é a utilização muito agressiva da ventilação não invasiva. Então, tem alguns trabalhos sendo compilados pela fisioterapeuta, pela Lorena. Ela mandou os dados para o Jesus poder avaliar e a gente está tentando analisar melhor o desfecho, a diferença de desfecho. E nós temos, assim, uma capacidade de utilizar a fisioterapia de uma forma muito forte, muito importante e significativa no hospital. Bom, o Palocci tinha criado um pacote de exames para serem solicitados da entrada. Então, seria hemograma completo, função renal, o PCR, porque ele mostra com muita exatidão onde que está a doença, em qual fase está a doença, o dedímero, que é um marcador de gravidade que a gente pode repetir após 3 dias se o dedímero estiver alterado, LDH medindo o grau de inflamação pulmonar, TGO, TGP e bilirrubinas. Eu não preciso coletar cultura, não preciso coletar urina, não preciso coletar hemocultura, não preciso coletar mais nada, especialmente esses exames de culturas e hemoculturas, tá? Eu vou mostrar mais para frente por que a gente não precisa fazer isso. Quanto à gasometria arterial, ela não ajuda a guiar nenhuma conduta. A gasometria arterial ela tem uma finalidade para momentos específicos e quase que exclusivamente para pacientes intubados. Pacientes que não estejam intubados, a gasometria arterial acaba trazendo mais riscos do que benefícios. Nós tivemos 2 desfechos graves com pacientes que estavam anticoagulados ou usando uma dose mais alta de anticoagulante e acabaram tendo complicações muito graves com a coleta da gasometria em braquial. Nós até já orientamos que a coleta da gasometria seja só em artéria radial quando houver a necessidade. Mas reforço, quase todos os pacientes estão usando anticoagulante em alguma dose, então vamos evitar a coleta da gasometria. Dói, fornece poucas informações e nos ajuda muito pouco a mudar a conduta, tá? A conduta nossa quase sempre vai ser guiada pelo nível de saturação, pelo nível de oxigenação e pelo conforto do paciente. Então, se eu estou vendo no oxímetro que ele tem uma saturação de 91%, 92%, as minhas condutas não vão depender da gasometria arterial. Elas já podem ser tomadas naquele momento. O dedímero, ele acabou se mostrando um bom marcador, então ele é um ótimo marcador de gravidade. Vários trabalhos mostraram que ele, acima de 1, já confere algum grau de gravidade, e o maior trabalho que nós tivemos foi o que mostrou que os pacientes com dedímero acima de 3, eles têm uma chance muito maior de ir a óbito do que aqueles que tinham um dedímero menor do que 1. E os pilares do nosso tratamento, eles acabam sendo, então, a oferta do oxigênio, e essa oferta do oxigênio, ela voltada mais para o cansaço e não para o número da saturação. É muito comum a gente ver o paciente que já está lá alguns dias tentando desmamar o oxigênio e está com aquela saturação de 92, 93, 91, mas extremamente confortável. Fiquem tranquilos para mantê-lo sem oxigênio. Baseiem-se sempre no cansaço, na limitação funcional do paciente. Reforço que não tem necessidade de coletar essa gasometria arterial e que nós precisamos reduzir a oferta de oxigênio de forma agressiva. Então, seja no meu plantão da manhã, quando eu vou prescrever, eu vejo o doente pela primeira vez, eu reduzo um pouco. Eu volto para reavaliá-lo, eu reduzo mais um pouco. À tarde, eu refaço isso. O plantão que vai ter profissionais à noite, eu faço isso novamente, para a gente tentar de uma maneira mais agressiva, dinâmica e rápida, avaliar a real necessidade do oxigênio do paciente. Tá? Nós estabelecemos que nós geralmente damos alta para os doentes quando eles completam 48 horas em ar ambiente. Então, acima de 24 horas, a gente está autorizado a dar alta.
É que às vezes você suspendeu hoje, amanhã você observa para ver como fica e dá alta no outro dia. Nós vamos ter uma equipe agora muito grande, muito mais ampla. Então, se eu tirei o oxigênio hoje, ele ficou bem o dia todo, eu fiz todos os testes de esforço. Amanhã o paciente está muito bem, com os exames laboratoriais normais, clinicamente muito bem, não tem sinais nenhum que possa descompensar, eu estou autorizado a dar alta aí, tá? Lembre de tentar pronar os pacientes até em ventilação espontânea. Então, reforcem com os pacientes. Isso já está muito provado, muito bem documentado, que a posição de prona oferece um maior conforto, uma melhora na recuperação desse doente e uma maior chance dele não complicar. Então, lembrem de todos os dias reforçar para o seu paciente que ele precisa fazer... se manter na posição prona. VNI, suporte de fisioterapia. Então, todo paciente que interna com COVID no hospital, ele precisa receber a prescrição de fisioterapia respiratória e motora 2 vezes por dia. Todos os pacientes. Um ou outro paciente que a gente achar que não esteja precisando, aí a própria fisioterapia vai nos passar que não está precisando e vai suspender. E como eu disse, nós somos muito liberais e agressivos com o uso da VNI. A VNI tem evitado um número muito grande de intubações, porque ela não é só uma modalidade, ela não é uma modalidade substitutiva. Ela é uma modalidade de fisioterapia. Então, nós vimos que os pacientes, e isso a gente vai fazer essa análise, mas tem outros trabalhos já publicados que mostraram que a VNI salva a intubação. E a gente sabe o que acontece com os pacientes que acabam sendo intubados. Bom, a parte relacionada à ventilação no paciente intubado, em relação à intubação, as indicações de prona para esse paciente, a gente vai deixar tudo para a próxima aula. Tá? Eu vou deixar tudo para a próxima aula, mas eu só vou reforçar aqui que é algo que a gente às vezes acaba se perdendo. A transmissão da infecção pelo coronavírus, ela se dá por contato próximo, um ambiente fechado e por via respiratória. Então, eu não preciso ficar muito preocupado em relação à transmissão de COVID pela pele. Tá? Isso acontece, às vezes a gente fica muito ansioso, muito desconfortável quando há um respingo de alguma secreção no braço, apesar de que era para a gente estar usando o avental. Mas tentem se ater no meio de... Eu coloquei esse slide justamente no meio da discussão, está falando de tratamento e intubação, para tentar tentar trazer tranquilidade de que a doença ela é uma doença de viabilidade respiratória. Então, se eu não estou dentro desse contexto, a chance de alguém ser infectado é muito menor. Eu vou passar rapidamente, porque isso vai ser tema da aula da semana que vem. E nós estamos deixando isso aqui, que é uma colinha que o Douglas me ajudou a elaborar, que é um modelo para intubação. A gente pode adaptar, depois de ter tido tanta experiência com esse cenário, a gente pode adaptar para a nossa realidade momentânea local, tem algumas colinhas menores que nós deixamos lá. E aí a segunda parte do tratamento, depois de falar um pouco de oxigenação e fisioterapia respiratória, é a ação do anticoagulante. Bom, como vocês viram, o aumento do dedímero foi um fator de risco prognóstico, né? E a doença, a gente tem um entendimento muito claro dela, que ela apresenta uma manifestação sistêmica inflamatória, ativando a cascata de coagulação, de forma que muitas análises mostraram que, em necrópsia, os pacientes apresentavam microtrombos pulmonares. Como se estivessem manifestando algum grau de CIVD, mesmo que na microcirculação. Isso aumenta o nosso conceito e o interesse da gente entender que medidas anticoagulantes podem conferir uma menor gravidade e uma chance do paciente recuperar. Esse foi um dos primeiros trabalhos, um trabalho chinês que mostrou isso, mostrando principalmente o dedímero acima de 3, com a elevada mortalidade. E esse é o trabalho nosso aqui, publicado aqui na UE, coordenado pelo professor Carlos Miranda, e que, basicamente, o Alexandre e a Aninha que tocaram ele lá na área vermelha, que mostrou, ele dividiu em 2 braços os pacientes. Um braço recebendo terapia anticoagulante plena e o outro uma terapia profilática, numa dose um pouquinho mais alta, mostrando nesse grupo de intervenção
uma chance, uma taxa de sucesso de 70% de extubação e cura ao longo de 30 dias, comparado com 30% no grupo que usou dose profilática. É um trabalho pequeno, é um grupo pequeno, que carece de outros ensaios clínicos para a gente afirmar. Mas tem vários outros estudos que mostraram ações muito semelhantes ao uso do anticoagulante. A gente tem acompanhado alguns estudos com Xarelto, a gente tem acompanhado alguns estudos que têm feito uso do AS, mas até o momento não há evidência nenhuma de que essas drogas possam ser benéficas. Há uma liberalidade na prescrição do Xarelto, por exemplo, na alta do paciente que apresente um risco de trombose muito grande. Então, aquele paciente que é tabagista, que é mais obeso, que é acamado, que já teve algum evento trombótico, talvez ele se beneficiaria. Não há essa recomendação em nenhum estudo, carece de estudos ainda, mas é uma prática que tem sido replicada em alguns serviços. Tá? A dose, a gente tem tentado deixar lá uma dose mais alta de enoxaparina para todos os pacientes, e para aqueles pacientes com hipoxemia grave e dedímero estourado, a gente orienta que se tente a enoxaparina plena por alguns dias, se ele não tiver as contraindicações para uso, basicamente baseado nessa tabela aqui que a gente deixa lá pregado no hospital e no protocolo que está publicado. Tá? Quanto aos tratamentos medicamentosos, os tratamentos medicamentosos específicos para infecção pelo coronavírus, a gente tem muito pouco, nós tivemos pouquíssimo sucesso em relação a todas as questões mais particulares diretamente relacionadas a tentar tratar a doença. No começo nós utilizamos muito Tamiflu, mas naquele momento a gente estava ainda no inverno, então a gente tinha uma circulação do vírus da influenza. Hoje a gente nem lembra mais de prescrever Tamiflu, não lembra de fazer triagem para influenza. Somente na pediatria que tem feito essa triagem ainda, porque a gente acabou esquecendo da doença e no momento, no verão, ela circula muito pouco. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo, nem gastando tempos dos senhores, discorrendo sobre o uso da cloroquina, especialmente com aquela alusão da criação dela em associação com a azitromicina. Mas esse é um dos primeiros trabalhos, lá em março, que publicaram, que ela parecia provocar um clareamento viral. Então, foram vários estudos que mostraram que sim, ela promove um clareamento viral in vitro. Em vivo, todos os ensaios clínicos sérios mostraram que a cloroquina ou não faz nada ou faz mal, especialmente quando somada à azitromicina. Vale lembrar que o médico que propagandeou ela na França, ele está sendo caçado pelo Conselho Federal de Medicina da França. Ele forçou algumas questões éticas, ou melhor dizendo, antiéticas, no processo de pesquisa, e ele está em vias de processo referente ao CFM deles lá na França. E aqui no Brasil, a gente ainda tem enfrentado assim, uma grande resistência, especialmente dos pacientes que internam no Hospital Santa Lídia, de pedir, às vezes, a droga, né? Tentem, gastem, usem do tempo que vocês tiverem para convencê-los de que nenhum trabalho no mundo, dos mais de 65 mil trabalhos, são 65 mil trabalhos que não demonstraram o benefício da cloroquina. Existe um trabalho, somente um trabalho no Brasil, que mostrou algum benefício, um trabalho totalmente enviesado, coordenado por uma grande rede privada, que atende o Brasil, Ceará, Ribeirão Preto. Apenas esse trabalho, cheio de falhas metodológicas, o único que mostrou algum benefício para pacientes com quadro leve. Então, continuem investindo em tempo para dizer para os pacientes que eles não precisam usar essa droga. O Remdesivir, que é o medicamento usado para o ebola, foi estudado em vários cenários. Nos Estados Unidos, eles têm usado como prescrição compassiva. Então, quando não tem mais nada para fazer, coloca tudo, inclusive o Remdesivir. Então, ela está cheia de variáveis que você não consegue ver se realmente é uma droga benéfica. Aparentemente, não.
inclusive pelo custo, nós nem temos ela no Brasil. O Kaletra foi estudado sem mostrar nenhuma alteração, e nós temos o corticoide tal qual utilizado na SARA, publicado pelo estudo Recovery, ele mostra que a associação dele com quadros de hipoxemia mostrou um benefício muito significativo na evolução da doença. Mas eu preciso entender o momento de prescrever o corticoide. E esse momento não pode ser antes do 5º, 7º dia de doença. Eu preciso esperar por volta do 7º dia para iniciar o corticoide. Eu preciso também entender que eu só vou prescrever corticoide para os pacientes com hipoxemia. Então, o paciente precisa estar dependente de oxigênio. Eu não prescrevo em hipótese alguma para aquele paciente ambulatorial que está em área ambiente. Tá? O uso indiscriminado de corticoide, ele pode trazer 2 prejuízos. Um é reduzir a resposta imunológica, a taxa de anticorpos e a resposta mesmo viral frente à doença ou uma próxima infecção. 2, aumentar a chance de eu ter um desfecho de complicação por infecção pulmonar bacteriana. Então, por isso, eu vou me ater a usar o corticoide apenas no momento ideal. Qual corticoide eu vou utilizar? Eu posso utilizar a dexametasona por comodidade posológica, eu posso utilizar a metilprednisolona, porque eu posso fazê-lo uma vez ao dia também, e ela tem uma meia-vida mais curta, nos ajuda de uma forma muito boa a desmamar o corticoide, e eu posso utilizar a prednisona por via oral mesmo. Lembrando que para esses pacientes que utilizaram aí o corticoide por 15, 20 dias no máximo, eu não preciso desmamar, dependendo da dose que ele tiver feito. Eu posso suspender e acabou o tratamento. Tá? Não preciso ficar preocupado em ficar desmamando o corticoide na hora da alta do paciente. Outras drogas utilizadas, por exemplo, o tocilizumab, que é um anti-interleucina 6, vários estudos foram realizados, vários centros tentaram utilizá-lo também, ele não se mostrou benéfico, tá? Saiu uma revisão mais recente agora, no final do ano, em dezembro, e ele não mostrou benefício nenhum do tocilizumab em pacientes hospitalizados com infecção pelo Covid. Então acabou caindo um pouco que era a esperança que a gente tinha de achar que esse imunobiológico poderia nos trazer algum benefício, e os trabalhos mostraram que ele não foi útil para interromper a grave evolução dos casos de infecção pelo Covid. Pelo contrário, o eculizumab, que é um anticomplemento, esse sim se mostrou muito benéfico. Ainda estudado em caráter experimental, nós temos aí uma série de mais ou menos 15 casos, dos 15 casos, 14 sobreviveram, um foi utilizado quando o paciente estava em choque, entubado, esse acabou indo a óbito, mas algumas outras literaturas também apontam um benefício muito grande do eculizumab. O problema é que a disponibilização dele é muito escassa e cara. O uso do plasma de convalescente também, ele não se mostrou tão benéfico quanto a gente acreditava no começo, ele traz uma dificuldade técnica muito grande. Alguns trabalhos lá no começo pareciam mostrar algo benéfico, mas foram realizados em pacientes graves e com muitas outras terapias, então, e com N muito pequeno. Esse primeiro estudo que foi publicado no JAMA era uma série de 5 casos só, e um relato mais antigo, agora o último trabalho que foi publicado agora, um trabalho alemão publicado agora em dezembro, mostrou que o plasma ele pode ter algum benefício em idosos com quadro leve. Mas é difícil você avaliar se esse idoso com quadro leve, ele já não iria melhorar mesmo, já que um quadro dele era leve. Então, foi uma medicação, uma terapia que acabou não ganhando muito escopo no meio dos tratamentos pelo coronavírus. Ivermectina e Anita, também acho que não vale a pena a gente ficar perdendo muito tempo aqui, né? Anita, alguém inventou essa droga, quase em nenhum lugar no mundo está sendo utilizado. A ivermectina foi baseada num trabalho australiano in vitro, que mostrou que ele é benéfico para reduzir a replicação viral, in vitro. Assim como a ivermectina já havia sido estudada para reduzir a replicação viral da dengue, da chikungunya, da hepatite e do HIV,
Mas em vivo, o próprio trabalho diz que a dose necessária para provocar aquele efeito seria 300 vezes maior, o que não é replicável em nenhum ser humano. Então a gente não precisa passar nem ivermectina, nem anita, só para piolho e parasitose intestinal. Colchicina, um dos trabalhos muito legais que foram publicados aqui na faculdade, em conjunto lá, foi realizado na UETDI, mas em conjunto com a equipe da reumatologia, e ele mostrou um benefício razoável em pacientes com quadro leves. Mas ele tem um incômodo muito grande. Quase 100% dos pacientes apresentam desconforto gastrointestinal. Então isso é algo que a gente ficou muito criterioso para não incluir na nossa terapia no Santa Lídia. Uma das observações é que o paciente está com dispneia, o paciente está usando oxigênio, precisar ficar indo ao banheiro várias vezes para algo que mostrou um benefício em casos leves, era um risco que a gente não quer correr dentro do hospital, é um desconforto que a gente não quer provocar para os nossos doentes. E aqui a última parte do tratamento, que é a questão de antibiótico. Tem 3 grandes revisões no mundo. Essas 3 grandes revisões, elas mostraram que mais de 70% dos pacientes com infecção pelo coronavírus recebem antimicrobianos. Isso é muito claro quando a gente vai ver as receitas que as pessoas que têm diagnóstico de coronavírus, elas estão recebendo nos mais diversos hospitais da cidade do Brasil. Ela sai com aquela prescrição padrão, com corticoide estando em ar ambiente, com anita ou ivermectina, com cloroquina em algumas situações, e antibiótico, mesmo não tendo nenhuma sintomatologia. Isso está empurrando a gente para viver essa pandemia por KPC. Na cidade de Ribeirão Preto, poucos hospitais não foram devastados pela KPC, fazendo necessidade do uso da ceftazidima com avibactam, que é o nosso Torgena. Essas 3 revisões, elas mostraram que menos de 5% dos quadros de infecção pelo coronavírus apresentam infecção bacteriana. Então, fiquem tranquilos de internar o paciente sem antibiótico. Na verdade, nós gostamos que façam isso. Não prescrevam antibiótico. E nos ajudem, se algum colega prescrever, naquele momento que o quadro estava nebuloso, com pouca história, o paciente estava pior, mais agitado, que a gente não tinha muitos elementos e eu acabei prescrevendo, lembre de tentar tirar na próxima prescrição. Não tem problema nenhum ser o médico do dia seguinte e tirar um antibiótico. É algo que a gente vai poupar se ele evoluir com mais gravidade, é algo que a gente vai fazer com que o nosso hospital não tenha essa pressão de KPC. Eu preciso lembrar, por fim, dos fenômenos trombóticos, já que a gente tem acostumado a ver relacionados ao coronavírus, os eventos adversos relacionados a essas terapias propostas. Muitos pacientes, principalmente os obesos, que ficam muito tempo em ventilação mecânica e curarizado, acabam evoluindo com úlcera de pressão e também com neuropatia do paciente crítico, tá? As infecções bacterianas, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde, elas são um problema muito grande nesse contexto, então a gente precisa redobrar a atenção para o uso de EPI, para a higiene das mãos e principalmente para a retirada precoce de dispositivos. No Santa Lídia nós criamos uma regra, que não está escrito, mas que a gente faz cumprir, é de que não se utiliza catéter central fora da terapia intensiva, justamente para a gente não ter infecções, e nós não temos infecções de corrente sanguínea. A gente evita ao máximo usar sonda vesical de demora, a gente tenta estimular o tempo todo a não ter dispositivo nenhum. E a gente precisa participar dessa construção do hospital, de cobrar que ele seja limpo, que ele seja organizado e de que todos os insumos para a higienização das mãos estejam no local adequado. Muitas vezes eu tenho álcool entupido, falta de álcool, falta de sabão. E todos precisam participar dessa construção de um hospital mais limpo, mais seguro e mais preparado para atender tudo isso. Diante de tudo isso, a gente não pode esquecer a principal modalidade, a principal forma de evitar a
proliferação, a disseminação das bactérias dentro do hospital. Pode acontecer de nós termos uma KPC, uma Acinetobacter, mas dali em diante eu preciso interromper que ele passe do paciente para o cenário, que ele passe do paciente para os elementos físicos e que, principalmente, ele não chegue no próximo doente. Não esqueçam de todos os pacientes, quando eles forem de alta, lembrar de identificar que ele tem que cumprir um isolamento, uma quarentena. Então, a gente tem recomendado, baseado no protocolo do município de Ribeirão Preto e da Anvisa, que se ele teve SRAG, ele precisa ter 20 dias de isolamento a partir do início dos sintomas, orientar cuidados em casa, explicar sobre a persistência dos sintomas, de que ele não vai para casa, muitas vezes 100%, e que vai levar algumas semanas para ele se recuperar totalmente, fornecer os atestados, os relatórios e reforçar todas as medidas para exercícios respiratórios. Pessoal, era isso que eu queria falar com vocês. Mostrar para vocês um pouquinho do nosso contexto, do que a gente quer fazer, do que a gente precisa fazer e do que a gente pode fazer no contexto, na condução desses casos no combate à infecção pelo coronavírus.